Você sabia que conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o fundo do nosso próprio oceano? Enquanto você assiste a este vídeo, mais de 80% dos oceanos da Terra continuam inexplorados. E é justamente lá embaixo, onde a luz não chega, a pressão é esmagadora e o silêncio é absoluto, que se escondem alguns dos mistérios mais bizarros e assustadores do planeta. Criaturas impossíveis, sons que ninguém sabe de onde vêm, estruturas que desafiam a ciência e desaparecimentos que até hoje não têm explicação. Então se ajeita aí, coloca o fone de ouvido e prepara o psicológico, porque hoje você vai conhecer 5 mistérios reais sobre o oceano que continuam desafiando cientistas, mergulhadores e especialistas do mundo todo. O número 3 vai te deixar com medo até de entrar na água da piscina. Em 1997, pesquisadores da NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, captaram um som tão potente e tão estranho que ele foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância, por vários sensores espalhados pelo Oceano Pacífico. O som foi apelidado de Bloop, e por muito tempo, ninguém conseguiu explicar de onde ele vinha. Ele era diferente de qualquer coisa já registrada, mais alto do que o som de uma baleia azul, e com um padrão que parecia biológico. Sim, os cientistas começaram a cogitar que poderia ser um ser vivo gigantesco vivendo nas profundezas. Mas que criatura seria capaz de emitir um som tão poderoso? Anos depois, algumas teorias apontaram que o som poderia ter vindo do deslocamento de gelo em grandes blocos submarinos. Mas até hoje, nenhum especialista conseguiu confirmar com certeza absoluta a origem do Bloop. E a ideia de uma criatura colossal, oculta a quilômetros de profundidade, continua rondando a mente dos mais curiosos. Em 1986, mergulhadores no Japão descobriram algo que parecia ter saído de um filme de ficção científica, uma estrutura gigante, com escadas, colunas e plataformas, a mais de 25 metros de profundidade. Esse lugar ficou conhecido como as Ruínas de Yonaguni, e até hoje ninguém sabe dizer se é uma formação natural ou uma construção feita por humanos, o que colocaria a civilização responsável milhares de anos antes das pirâmides do Egito. O mais estranho é que as formas são extremamente geométricas, cortes retos, ângulos perfeitos, degraus com tamanhos iguais. Tudo muito diferente do que seria esperado em uma formação natural. Alguns arqueólogos dizem que pode ter sido uma cidade perdida que afundou após um terremoto. Já outros acreditam que nunca foi uma cidade, e sim algo ainda mais antigo e desconhecido, ligado a civilizações que a história apagou. Teóricos da conspiração até afirmam que Yonaguni seria uma ponta esquecida de Atlântida. Em 1968, o submarino israelense INS Dakar desapareceu sem deixar vestígios durante uma missão de travessia no mar Mediterrâneo. Com 69 tripulantes a bordo, o contato com o mundo exterior foi cortado de forma abrupta e inexplicável. Por mais de 30 anos, ninguém sabia o que havia acontecido com o Dakar. Não houve chamada de emergência, sinal de ataque ou qualquer tipo de pista concreta. Quando os destroços foram finalmente encontrados em 1999, estavam a uma profundidade absurda, a mais de 3.000 metros, em uma área que já havia sido vasculhada dezenas de vezes. E mais, os instrumentos de navegação do submarino estavam intactos, o que indica que não houve falha mecânica visível. Especialistas ainda não conseguiram explicar como um submarino daquele porte desapareceu tão rápido e tão silenciosamente. E até hoje, o INS Dakar é considerado um dos maiores mistérios navais da história moderna. Você com certeza já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, mas e se eu te dissesse que existe um lugar ainda mais misterioso e menos falado, do outro lado do mundo? Estamos falando do Mar do Diabo,
também conhecido como Triângulo do Dragão, localizado próximo ao Japão. Assim como nas Bermudas, navios e aviões desapareceram nessa região sem emitir qualquer sinal de socorro. O governo japonês chegou a declarar o local como perigoso para a navegação, e muitos pescadores se recusam a atravessar aquela área até hoje. Em uma das missões de exploração feitas na década de 1950, uma embarcação com mais de 30 pesquisadores desapareceu completamente, e nem os destroços foram encontrados. Algumas teorias dizem que a região tem anomalias magnéticas que interferem nos equipamentos. Outras sugerem atividade vulcânica submarina, mas nenhuma dessas explicações resolve completamente os desaparecimentos. Há quem diga que o Mar do Diabo é um dos raros pontos do planeta onde a realidade se comporta de forma diferente. Na parte mais profunda do oceano, conhecida como Zona Hadal, abaixo de 6.000 metros de profundidade, vivem organismos tão estranhos que mais parecem aliens do que seres da Terra. A pressão é tão absurda que um ser humano seria esmagado instantaneamente. A ausência de luz é total. Mesmo assim, lá habitam criaturas bioluminescentes, moluscos com armaduras naturais, peixes com bocas cheias de dentes, e coisas que os cientistas ainda não conseguem identificar. Em 2021, uma expedição russa registrou imagens de um ser gelatinoso que se movia com movimentos coordenados e inteligentes, mas que não correspondia a nenhuma espécie catalogada. A criatura simplesmente desapareceu após poucos segundos de filmagem. Como é possível existirem seres assim em um ambiente tão extremo? Seriam mutações, sobreviventes de eras pré-históricas ou formas de vida completamente desconhecidas pela ciência? O oceano profundo é tão inóspito que ainda pode esconder centenas de espécies que nunca serão vistas por olhos humanos. Mesmo com toda a nossa tecnologia, satélites e inteligência artificial, o oceano continua sendo um dos últimos grandes mistérios da humanidade. Cada expedição traz novas descobertas e novas perguntas. Por que tanto do fundo do mar ainda é inacessível? O que mais pode estar escondido lá embaixo, esperando para ser encontrado? E se algumas coisas simplesmente não foram feitas para serem descobertas? Agora me conta, qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Você teria coragem de mergulhar a milhares de metros de profundidade? Deixa tua opinião nos comentários e compartilha esse vídeo com aquele amigo que morre de medo do mar.